Nós estamos aqui com o promotor de justiça aqui na nossa cidade, promotor de justiça regional, um dos promotores, que é o Dr. Maurício Cavalcante, e nós vamos conversar sobre esse assunto, porque a semana passada, Dr. Maurício, até um ouvinte, né, entrou no ar aqui quando nós tratávamos desse assunto e perguntava qual é o papel do Ministério Público em relação a isso, o que pode o Ministério fazer em relação a preço de produto e no caso específico do combustível aqui no nosso município de Jequié. Bom dia. Bom dia, Wilson Novaes, bom dia, Éder Ramos, bom dia, amigos ouvintes da 93 FM, bom dia, povo de Jequié região. Inicialmente, Wilson, é importante deixar claro que no Brasil nós não temos tabelamento de preços com relação a combustível. O preço do combustível no Brasil não é tabelado, né? Você se lembra, antigamente nós tínhamos um órgão no Brasil chamado SUNAB, né? E a SUNAB, ela baixava portarias congelando preços ou controlando os preços dos produtos. No caso, hoje em dia, no setor de combustível, no Brasil, não existe tabelamento de preço. Então, se o proprietário do posto de combustível quiser botar o preço dele, o litro da gasolina comum, por R$10, ele pode, porque o preço não é tabelado. Não tem nenhum órgão que fiscaliza essa questão. Há fiscalização, mas não há um tabelamento de preço. No varejo. No varejo. Ele coloca o preço que ele quiser. Se ele vai vender o produto ou não é outro problema, porque logicamente se ele colocar R$10, o consumidor vai procurar um outro posto que venda aquele mesmo produto por um valor mais em conta. Agora, nada impede que ele, né, entenda que no posto dele o combustível tenha que ser vendido, né, o litro da gasolina por R$4, R$5 até R$10. O mesmo com álcool etanol, né, com álcool combustível. Então não há o tabelamento de preços e é importante que a população entenda isso, né? O governo também, a partir do início desse ano, começou a dar aumentos também no preço do combustível na refinaria. Se o combustível na refinaria aumenta, ele vai também aumentar na bomba, porque o proprietário do posto que compra aquele combustível, na medida em que ele passa a comprar um combustível mais caro, ele vai repassar para o consumidor. Infelizmente, quem sempre paga é o destinatário final do produto, que é o consumidor, né? É no bolso do consumidor que vai repercutir o aumento. Então, há o aumento na refinaria, que o governo resolveu reajustar o preço do combustível nosso, que segundo os especialistas, o preço do combustível no Brasil estava abaixo do preço internacional, né? Abaixo do preço internacional, e que teria que capitalizar a Petrobras. E o governo, duas colocações, né, doutor Maurício, são feitas nesse caso específico do combustível aqui pela população, que tem levado assim uma insatisfação muito grande. Uma delas é o fato de nós termos aqui uma base de distribuição de combustível. Aí o cidadão fala assim: não é possível que um combustível que saia de Jequié, uma gasolina que saia de Jequié, pagando frete, pagando seguro, o transporte para outra cidade, naquela outra cidade possa vender o produto mais barato do que o preço aqui de Jequié. Exatamente. Você deu exemplo aí de Conquista, que estava com um preço promocional mais baixo do que aqui em Jequié. A promoção acabou e certamente o preço lá em Conquista já é outro. Eu estive semana passada em Salvador e abasteci num posto da Petrobras, um posto BR, o posto Escola, ali no bairro dos Tiep, em Salvador, e o preço da gasolina comum estava a R$3,59, a gasolina comum, a R$3,59 lá em Salvador, num posto da Petrobras, que é a distribuidora, né, principal do país. E o preço do álcool estava a R$2,59, uma diferença de R$1 entre a gasolina, que estava a R$3,59, e o álcool a R$2,59. Então você veja bem, Salvador também é perto de um terminal que é o Temadre, né? O terminal de Madre de Deus, que é o que interliga, que que fornece a Salvador. Fica na região metropolitana de Salvador, é praticamente dentro de Salvador o terminal Madre de Deus. Então, e o preço do combustível lá estava mais caro do que aqui em Jequié. E algumas pessoas, outra colocação que é feita, a gente está tirando assim pelo que a gente ouve no dia a dia, e nós somos igualmente consumidores, é a questão de não encontrar essa concorrência aqui na cidade. De que a pessoa possa dizer: eu não vou comprar no posto A e vou comprar no posto B, mas praticamente o preço é o mesmo, é unificado aqui na cidade. Isso se caracterizaria em um cartel, e que isso possa estar ocorrendo entre
as pessoas que revendem o produto? Olha, é possível, mas nós não podemos afirmar nada sem uma investigação. É importante que a gente diga o que é um cartel, né? As pessoas falam muito cartel. Cartel é um acordo explícito ou implícito, na maioria das vezes implícito, né? Entre concorrentes para, principalmente, fixação de preços ou cotas de produção, divisão de clientes e de mercados de atuação. O objetivo é, por meio de uma ação coordenada entre concorrentes, eliminar a concorrência com o consequente aumento de preços e redução do bem-estar para o consumidor. Segundo estimativas da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, os cartéis geram um sobrepreço estimado entre 10% e 20%, comparado ao preço em um mercado competitivo. Então, veja bem, primeiro você tem que provar, e na justiça você tem que ter prova, né? Que há um acordo, seja este acordo explícito ou implícito entre os concorrentes. Você terá que provar que houve uma ação coordenada entre os concorrentes. Uma coisa é você ter preços semelhantes, o dono do posto de gasolina que compra no mesmo local que o outro compra, tem a mesma distância, colocar preços equiparados. Outra coisa é você ter uma ação coordenada. E aí você, para provar isso, você tem que ter quebra de sigilo fiscal, de sigilo bancário, de sigilo telefônico, para você fazer toda uma investigação que você consiga provar na justiça de que houve essa ação, né? Essa ação organizada, essa ação coordenada por um sindicato ou por um grupo de empresários para lesar o consumidor. E nem sempre é fácil você provar isso. Aliás, na maioria das vezes é muito difícil você conseguir provar uma situação de cartel, porque a lei exige que haja essa ação coordenada entre os empresários, ou por meio de um grupo de empresários, ou então por iniciativa de um sindicato patronal. Quer dizer, então, o que eu estou entendendo nas colocações aqui feitas pelo Dr. Maurício é que não existe uma fundamentação assim legal das pessoas, dos consumidores, para dar entrada em uma ação no Ministério Público, que tente, através da justiça, que mude esse comportamento, ou existe realmente? A princípio não. A princípio não. Agora, se algum sindicato, alguma associação profissional, algum vereador, alguma pessoa do povo, até mesmo uma pessoa física, qualquer pessoa do povo, chegar na promotoria e disser, eu tenho aqui indícios de que está havendo cartel no setor de combustíveis em Jequié, nós vamos apurar. Agora, tem que ter indícios, não pode simplesmente falar, porque aqui é mais barato, porque aqui é mais caro do que tal cidade. Isso aí não nos dá elementos suficientes para a abertura de uma investigação. Você, para abrir uma investigação, você tem que ter pelo menos indícios de que esteja efetivamente acontecendo um cartel.